O Santos anunciou as contratações do treinador Pedro Caixinha e também de Pedro Martins, que será o novo CEO do Santos. Ele que estava como diretor do Botafogo, foi desligado da equipe carioca e o Santos, em entrevista coletiva, apresentou o novo profissional. Vamos discutir nesse vídeo o que a gente pode esperar a partir de agora com esses dois anúncios de um novo CEO e também do treinador. Falando inicialmente sobre o novo CEO do Santos, Pedro Martins, a pergunta que fica é em relação a dois profissionais do Santos. Paulo Brax, que era ou é, não sei como que a gente se refere, né, ao Paulo Brax, o CEO do Peixe, e também a Alexandre Galo, executivo de futebol. E por que eu quero falar sobre Paulo Brax e também sobre Galo? Começando pelo Galo. É um nome que tem uma pressão muito grande, não só da torcida, mas também de pessoas de dentro do dia a dia do clube, dos bastidores, pessoas próximas ao Marcelo Teixeira, questionam a forma de trabalhar de Alexandre Galo. Um exemplo recente é essa procura por treinador. O Santos, mais de 30 dias sem um técnico. Alexandre Galo viajou à Argentina para tentar contornar uma situação com Gustavo Quinteiros, não conseguiu. E Pedro Martins, que já estava encaminhado com o Santos na sexta-feira, conseguiu fechar a contratação de Pedro Caixinha em praticamente 2 dias. O acordo já estava selado desde domingo. Então, mostrou nessa entrevista de apresentação como o Pedro Martins, em tese, foi muito mais veloz para essa contratação de técnico do que, por exemplo, Alexandre Galo, que até então é o executivo de futebol do Santos. Até então também, de acordo com informações, o Santos tem a contratação do Luizão, zagueiro, que foi do Novo Horizontino nessa última temporada. Tem o Zé Rafael numa situação encaminhada, tem um Galopo, mas anúncio de fato ainda não aconteceu. E hoje estou gravando esse vídeo, 23 de dezembro. A torcida do Santos tinha uma expectativa de ter um planejamento mais acelerado, principalmente porque o Santos poderia ter largado na frente dos seus adversários de Série A, já que terminou a Série B com pelo menos 2 semanas de antecedência. Então, o nome do Galo ainda está na corda bamba, pode ser que ele saia da equipe santista. O Paulo Brax era o CEO, ou é o CEO, enfim, né? Como eu falei, não tem como a gente bancar alguma questão do Paulo Brax. A informação confirmada pelo De Olho no Peixe com o próprio Paulo Brax é de que vai acontecer uma reunião do Brax com o Santos para definir qual vai ser o futuro dele. Se ele permanece, se ele vai ter uma outra função, se ele vai ser desligado, se ele vai pedir para sair. Porque como a gente vem falando aqui no canal, o Paulo Brax, teoricamente, na hierarquia, estava acima do Alexandre Galo. Ele concluiu que o trabalho do Galo não foi dos melhores, entendia que o melhor caminho seria a saída do dirigente, porém, a amizade prevaleceu e o Galo segue no Santos, pelo menos por hora. Então é aquilo, né? Às vezes você tá ali numa hierarquia maior, só que você não é ouvido. O que você fala acaba não tendo tanto peso assim. Aí você pode se sentir desprestigiado, né? Então não é garantido ainda a presença de Galo e também de Paulo Brax para 2025. Então vamos aguardar quais serão esses movimentos nos próximos dias. O fato é, na nota que o Santos anuncia tanto o Pedro Caixinha como também o Pedro Martins, uma coisa me chamou a atenção. Os dois profissionais já estão ativos na execução do planejamento de futebol, preparando 2025 e na definição do elenco de atletas para o próximo ano. O Paulo Brax, a gente sabe que ele não tinha esse contato de planejar o elenco, né? Ele não participava de contratações, de saídas, renovações. O Paulo Brax ele tinha outras funções no clube, não essa ligada diretamente à renovação, contratação, enfim. E nesse parágrafo dessa nota divulgada pelo Santos, me chama a atenção nisso, né? Dele auxiliar nesse planejamento, como também trouxe o treinador, o Pedro Caixinha. Então vamos esperando aí as próximas movimentações nos próximos dias, tá certo? Bom, falando sobre Pedro Caixinha, é um nome que o Santos conversou lá atrás,
A gente até chegou a comentar da possibilidade do Santos, em determinado momento, avançar na contratação do Caixinha, só que aí o Santos viu a possibilidade de contratar o Luiz Castro e meio que deu uma pausada ali nas conversas com o Caixinha, meio que ficou de stand-by. E aí o Santos ficou esperando o Luiz Castro, aquela novela toda que vocês já sabem. O Santos depois entrou em outra novela, o Quinteiros, e magicamente aparece o Pedro Caixinha como o novo técnico do Santos. Pedro Martins, na entrevista coletiva, né, de apresentação, ele destacou bastante o trabalho do Caixinha. Ele disse que entende que é um perfil que lembra bastante a história do Santos, o estilo do Santos de jogar, de ser um cara ofensivo, de que valoriza os jogadores mais jovens. Então, é uma escolha também desse novo CEO do Santos Futebol Clube. O perfil do Pedro Caixinha, eu gosto. O estilo de jogo dele, né, dessa marcação-pressão, gosta de velocidade, pega a bola e tenta sair em velocidade. O estilo de jogo eu acho interessante. Mas é um treinador que precisa também ter boas peças e com características que combinem ali naquele estilo de jogo dele. Só que tem o lado negativo do planejamento estar atrasado, que é, né? A gente corre o risco de começar uma pré-temporada, começar um Campeonato Paulista com um elenco ainda longe de estar completo. Só que tem um lado, aí eu tô tentando ser totalmente otimista, tá? Não considero sinceramente que seja um ponto positivo, mas tentando ver aquele copo meio cheio, meio vazio, né? Não tivemos grandes anúncios de contratações, mas agora com o Pedro Caixinha, o Santos pode ir ao mercado com jogadores das características que o Caixinha gosta. Particularmente, eu não gosto muito disso. Sempre falo que eu entendo que o melhor estilo é igual acontece na Europa, que você contrata os jogadores e o técnico tem que se adaptar às opções, né? Porque aí tem aquela velha história, o técnico vai embora e os jogadores ficam aqui com um contrato de 2 anos, 3 anos. Mas, tentando ver por esse lado, né, da participação do técnico na montagem de um elenco, isso pode ser bom, pelo menos a curto, médio prazo. Né? Então vamos ver como que o Caixinha vai indicar jogadores para fortalecer o Santos e também definir as saídas de jogadores. É um nome que me agrada. Em relação às opções que o Santos chegou a discutir, como de Luiz Castro, como de Quinteiros, também se comentou de Matias Almeida, enfim, é um nome que, na minha opinião, é um pouco abaixo, mas é um nome que não me desagrada. Não sei se deu para entender, se ficou um pouco confuso, mas é basicamente isso. Muitos nomes, na minha concepção, superiores, chegaram a conversar, foram sondados pelo Santos e não fecharam, mas é um treinador que entendo que se tiver um bom plantel à sua disposição, pode ser que dê bom para o Santos. E ele vem de uma filosofia de trabalho no Red Bull Bragantino, que é de também revelar e potencializar jovens jogadores. Então isso para o Santos também pode ser interessante, tá? Então espero que o trabalho do Pedro Caixinha no Santos seja positivo, que o Pedro Martins também consiga fazer um bom trabalho, agora um trabalho de agilidade, porque né, o Natal já está batendo na porta, Ano Novo está batendo na porta e a pré-temporada no dia 3 começa. Os jogadores se reapresentando no CT Pelé para exames e depois partiu Estados Unidos. Então o Santos precisa acelerar esse planejamento. E uma outra coisa que a gente comentava aqui, a ideia do Santos era anunciar um treinador e após esse anúncio de técnico começar a anunciar jogadores. Então, quem sabe nos próximos dias o Santos anuncie atletas também. Como eu falei, Luizão, Galopo são jogadores encaminhados. Há quem diga também que a negociação pelo Zé Rafael vai evoluindo em uma velocidade bacana. Então, quem sabe esses 3 nomes já possam ser anunciados nos próximos dias ou nas próximas horas. Mas eu quero saber de vocês aqui, o que você achou desse novo CEO do Santos, o que você acha que vai acontecer com o Paulo Brax, com o Galo, e se Pedro Caixinha é o nome que te agrada. Não se esquece de se inscrever no canal e estamos com o nosso sorteio, valendo uma camisa oficial do Santos. Então, aqui, como você faz para participar. Grande abraço para vocês, qualquer momento a gente está de volta com mais informações sobre o peixe.